Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à primeira live da Academia Brasileira de Direito. Hoje nós vamos ter três grandes expositores, ministro Humberto Martins, professor Fábio Ulloa Coelho, nosso secretário-geral, doutor Fábio Capilé, que irão discorrer acerca do tema do dia, da ordem do dia, que infelizmente é a pandemia do coronavírus no Brasil e no mundo. A Academia Brasileira de Direito, fundada em 2019, é composta de 40 acadêmicos, nasceu fruto de um movimento gestado por outros estados brasileiros que se irmanaram em torno de uma causa, e uma causa muito nobre, a criação e o fomento de uma academia jurídica com um viés de responsabilidade social. Então, o Ceará, o Mato Grosso, São Paulo, a Bahia, o Distrito Federal e mais 5 estados se irmanaram nesse início e formaram a Academia Brasileira de Direito. Hoje composta de 40 membros, 40 acadêmicos, considerados imortais, seguindo os mananciais da pioneira Academia Francesa, fundada por Cardeal Richelieu. A Academia Brasileira de Direito tem uma característica, uma idiosincrasia muito marcante. Ela tem 27 cadeiras guardadas, reservadas para os 27 estados do Brasil, as 27 unidades federativas do Brasil. No total de 40 cadeiras, restam 13 cadeiras. E essas 13 cadeiras, ela foi dada a 13 juristas consagrados em nosso território nacional. Portanto, hoje nós teremos o ministro Humberto Martins, que é o representante da cadeira do estado de Alagoas, teremos o doutor Fábio Capilé, que é o representante da cadeira do estado do Mato Grosso, e teremos o professor Fábio Ulloa Coelho como um dos 13 juristas consagrados nacionalmente. Eu sou Roberto Vitor, presidente da entidade, tomei posse no dia 31 de maio de 2019, portanto, tenho mandato até o dia 31 de maio de 2021. Essa é a Academia Brasileira de Direito, sejam bem-vindos e vamos agora iniciar os debates. Convido para entrar aqui na nossa sala virtual o nosso secretário-geral, doutor Fábio Capilé, o ministro Humberto Martins, corregedor-geral de Justiça e presidente eleito do Superior Tribunal de Justiça, e o professor Fábio catedrático que dispensa maiores comentários. A partir de agora, Capilé, conduz aí a nossa live com os nossos dois brilhantes expositores. Olha, é um imenso prazer estar aqui, na verdade, trazendo as diretrizes da academia e também trazendo um material de suma importância para a sociedade, para o esclarecimento. Sem maiores delongas, eu já gostaria de passar a palavra para o nosso doutrinador. Ele não gosta muito de falar que é doutrinador, mas ele é o nosso querido doutrinador e jurista, Fábio Ulloa Coelho, que estará tratando de um tema ligado exatamente ao seu ramo de atuação, que é o direito comercial. Ele vai falar sobre o momento do direito comercial em tempo de crise. E é bom enfatizar que, para quem não conhece, eu acho muito difícil, mas o Fábio Ulloa Coelho é professor, doutor da PUC de São Paulo, ele é professor titular e muito reconhecido pela atuação que ele faz já há muito tempo, muito reconhecido, inclusive parecerista nato, muito reconhecido pela sua atuação. Boa noite, professor. É uma honra tê-lo aqui conosco. É uma honra ter conosco também na academia, certo? Um grande expoente da academia. Boa noite a todos. Eu gostaria de, inicialmente, dizer a minha grande satisfação. Eu me sinto muito honrado em participar hoje desse painel. É o primeiro painel que a nossa querida academia está promovendo. Fiquei muito feliz com o convite e também registrar a grande honra de ter sido convidado para ser um dos acadêmicos, né? Quando eu fui convidado, me pediram que eu escolhesse um patrono, né? E eu escolhi um patrono da minha universidade, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, o professor Franco Montoro, que foi meu professor e que tinha uma visão do direito, com a qual eu não concordo inteiramente, mas uma visão do direito que transcende as normas do direito positivo. Estudar direito não é estudar o que está na lei somente. Ele batia muito nesse ponto, e nesse ponto eu concordo com ele, né? Depois surgem as divergências, mas é um nome
que eu quis homenagear, foi meu professor no primeiro ano da faculdade. Quero registrar também aqui, né, a grande satisfação de estar dividindo esse dispositivo eletrônico, né, com o nosso presidente, Dr. Roberto Vitor Ribeiro, com o nosso secretário-geral, Dr. Fábio Capilé, e também com o nosso querido acadêmico, o ministro Humberto Martins. Aproveito para cumprimentar o ministro Humberto Martins, não só pelo trabalho que vem realizando à frente da Corregedoria Nacional, a Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, mas parabenizá-lo também pela eleição para o cargo de presidente do Superior Tribunal de Justiça. Parabéns, ministro, parabéns, acadêmico Humberto Martins. Como disse o acadêmico Fábio Capilé, e também o nosso presidente, Dr. Roberto Ribeiro, eu vou tratar do momento do direito comercial, né? Estamos todos preocupados somente com a Covid, e é correto que a gente esteja preocupado somente com a Covid, com essa pandemia que está transformando a vida da gente, está mexendo em todos os direitos, em todos os ramos do direito, né? Parece corretamente que todos os demais temas foram colocados em suspenso, né? Eu fico imaginando alguém aqui, se viesse, não, vamos discutir quais são os requisitos da duplicata eletrônica. Não, vai existir duplicata eletrônica depois do fim da pandemia, né? Então, nós estamos todos muito preocupados com esse tema, e o correto mesmo a gente aprofundar, a gente falar desse tema. Em relação a isso, eu acho importante a gente fazer, primeiro, uma tentativa de diagnóstico da crise que estamos vivendo, né? É uma crise inédita, uma crise nova, uma crise que não aconteceu ainda, né? Não tinha acontecido ainda, porque é uma crise que não tem origem econômica e não tem origem financeira, né? Nós estamos acostumados a tratar de crises com origem econômica, a tratar de crises de origem financeira, né? Mas essa que nós estamos enfrentando não se originou nem numa e nem noutra causa, né? A crise de origem econômica é um descompasso entre a produção e o consumo. Produzem-se mais coisas do que serão consumidas e, portanto, todo investimento feito nisso se perde, e vem aí a falência de empresas e fechamentos de empresas, né? E a crise financeira é um descompasso entre créditos e débitos, né? Essas duas crises, esses dois tipos de descompassos são inerentes ao sistema capitalista, né? O sistema capitalista ele é baseado na livre iniciativa, significa dizer que as pessoas só produzem se quiserem produzem o que querem produzir e quanto querem produzir, e esta é a base do sistema. Resultado, normalmente, produzem-se coisas que não serão consumidas e deixa-se de produzir coisas que precisariam existir para serem consumidas. Então, de tempos em tempos, teremos descompassos entre produção e consumo. É inevitável, é uma decorrência da livre iniciativa, a tentativa que se fez durante uns 70 anos de deixar de lado esse modelo e pensar num planejamento central, forte do Estado, para ver, vamos produzir exatamente o que precisa, o que as pessoas vão consumir, né? Não deu certo, né? O que temos, então, é o sistema capitalista com as suas crises periódicas, com as suas injustiças permanentes, né? A crise de 1929 foi uma crise de superprodução, foi uma crise de origem econômica, foi uma crise em que se produziu mais do que o mercado estava em condições de absorver, né? Rapidamente, na Primeira Guerra Mundial, a Europa teve toda a sua indústria, toda a sua economia concentrada no esforço de guerra, e isso abriu uma oportunidade para os empresários norte-americanos de produzirem para atender o consumidor europeu, né?
Então, a fábrica de sapato lá na Europa parou de fabricar sapatos para fabricar, sei lá, botas para o exército, para o esforço de guerra. E, do outro lado do Atlântico, um americano viu nisso uma chance de fabricar sapatos para vender para os europeus, né? Isso também, naquele tempo, os laços coloniais foram fragilizados. Os Estados Unidos também conseguiam vender seus produtos nas colônias europeias, porque, enfim, o pacto colonial ficou momentaneamente suspenso por conta da Primeira Guerra Mundial. O fato é que essa guerra acabou em 1919, aos poucos a Europa foi se reorganizando, e aos poucos aqueles mercados que os empresários norte-americanos haviam conquistado foram se fechando. As colônias, a Europa, os países europeus voltaram a fechar a possibilidade de comerciar com as suas colônias, né, restabeleceu-se o pacto colonial e passaram a atender os interesses dos seus próprios consumidores. Resultado, os americanos haviam produzido mais do que estavam conseguindo vender. Essa crise vai ter o seu ápice 10 anos depois do fim da guerra, em 1929, quando a Bolsa de Nova York quebra. Uma crise econômica. A crise de origem financeira nós vamos encontrar na de 2008. 2008 não foi uma crise originariamente econômica, embora depois tenha repercutido no plano econômico, foi uma crise originariamente financeira, um descompasso sério entre créditos e débitos, né? Lá, novamente, nos Estados Unidos, houve uma grande concessão de crédito, financiamento massivo para o americano adquirir a sua casa própria, através de hipotecas que demorariam lá 30, 40, 50 anos para vencer. E os bancos, ao abrirem esse crédito, ao financiarem a aquisição das casas, eles faziam logo em seguida a securitização desse crédito, ou seja, negociava esse crédito junto a investidores, né? E vendendo crédito para os investidores. E o dinheiro que os bancos recebiam com esses créditos, eles emprestavam para outros tantos cidadãos norte-americanos adquirirem novamente casas, e com o dinheiro com o crédito aberto, vendia de novo para outros investidores. Ou seja, os bancos foram atrás de crédito, eles precisavam conceder crédito. Quanto mais crédito eles tinham, mais matéria-prima eles tinham para aquilo que lhes interessava, que era vender crédito no mercado através da securitização. E aí eles reduziram os critérios de concessão do crédito. O fulano não tinha emprego, estava desempregado, era mal pagador, então assim, dava-se o crédito, porque o que interessava depois era vender esse crédito para os investidores, né? No final, muitas hipotecas não foram pagas, os bancos não tinham como honrar os títulos que eles haviam emitido para os investidores, e então houve um grande descompasso entre créditos e débitos, e isso é uma crise de origem financeira. No momento atual, nós estamos vivendo uma crise de origem sanitária, né? Para as crises de origem econômica, as crises de origem financeira, até nós já conhecemos alguns mecanismos que possibilitam uma mitigação desses efeitos através, basicamente, dos juros básicos da economia, né? Então, a Autoridade Monetária Central eleva os juros da economia ou abaixa os juros da economia, conforme queira estimular ou desestimular a atividade produtiva, e com isso a regulação bancária do outro lado, e com isso nós sabemos mitigar os efeitos de crises de origem econômica e de origem financeira. Mas para uma crise de origem sanitária, esse nosso recurso é absolutamente relevante. O vírus não se impressiona com os juros básicos da economia. Era uma crise previsível? Olha, os epidemiologistas já sabem, há 10 anos, 15, 20 anos, desde que essa ciência se constituiu, já sabem que um dia a gente viveria algo parecido com isso. Aliás, eles já sabem que um dia a gente vai ver algo pior do que isso. Por quê? Porque na medida em que o homem vai avançando na natureza, enfim, vai dominando a natureza, vai tendo contatos com alguns tipos de vírus que antes
ele não encontrava, né? E esses vírus, então, estão hospedados em outros animais, em outros mamíferos, aves. Esses vírus, alguns deles podem tomar o ser humano como o hospedeiro, né? E nós não temos anticorpos para enfrentar esses vírus, e até a criação de uma vacina vai um tempo, um ano e meio, e de acordo com a virulência do vírus, isso pode levar muitas vidas antes que a gente consiga vacinar toda a população do planeta ou obter a tal da imunidade de rebanho, né? Isso é uma crônica da pandemia anunciada. Os virologistas sabem que isso estava para acontecer. Mas isso é tão previsível quanto um vulcão entrar em erupção, né? O vulcão está lá, todo mundo sabe que ele vai entrar em erupção. Quando? Pode ser mês que vem, pode ser daqui a 100 anos, pode ser daqui a 1000 anos, né? São Francisco, né, está lá em cima do encontro de duas placas tectônicas. Um dia vai haver um terremoto devastador em São Francisco. Quando? Semana que vem? Hoje à noite? Daqui a 1000 anos? Não se sabe. Ou seja, embora seja algo previsível, a previsibilidade escapa ao marco temporal de uma vida humana, de uma vida de uma empresa. Não dá para fazer um planejamento de uma empresa em função de fatos como esse. Não vamos vender nada em São Francisco, porque, enfim, pode ser que algum dia ocorra o terremoto. Não existe isso, né? Então, ninguém poderia, embora seja previsível, ninguém poderia ter tomado qualquer cautela em relação a esta crise, né? É uma crise inédita, é uma crise de repercussão muito além do que a gente conhecia, né? Embora houvesse essa previsibilidade dos cientistas aí que estudam as epidemias, né? Isso, claro, tem consequências para o direito. Eu vou mencionar, enfim, o direito comercial tem 2 instrumentos para dar conta de crises, né? E eles não são, nenhum deles nesse momento é satisfatório, né? Porque os instrumentos do direito comercial para dar conta de crise, eles dizem respeito à crise da empresa, né? Eles não dizem respeito, eles não conseguem responder à crise da economia, muito menos uma crise da economia de origem sanitária, né? A recuperação extrajudicial são esses 2 instrumentos. Eles são instrumentos que dão conta apenas de empresas em crise, eventualmente por conta de uma crise econômica, mas não uma crise generalizada da amplitude da que nós vamos enfrentar, e vai ser uma crise bastante dura, né? Seria necessário, portanto, e aqui já caminho para o meu encerramento, seria necessário pensarmos um pouco fora da curva, pensarmos em soluções para a crise que fossem baratas, fossem rápidas e fossem principalmente desjudicializadas, né? Nós estamos fazendo isolamento social para evitar a falência, o colapso do nosso sistema de saúde. Precisaríamos de soluções desjudicializadas para evitar o colapso, a falência do nosso sistema de justiça. Eram essas as considerações que eu, enfim, acho importante trazer nesse momento, para falar um pouco do momento do direito comercial. Fico muito agradecido aí novamente pelo convite e pela atenção de vocês. Gostaríamos de agradecer ao professor pelas brilhantes palavras, e é importante essa reflexão nesse tempo de pandemia. A gente agradece pela disponibilidade para estar prestando essas informações para toda a sociedade, tá? Desde já, eu já vou esclarecer que o professor Fábio Lima Coelho, ele vai ter agora, logo em seguida, ele vai ter uma live e ele vai ser obrigado a se ausentar. Eu garanto que o desejo dele era de ficar aqui para poder debater e responder outras questões na live, mas em decorrência de outros compromissos, ele vai ter que se ausentar.
E desde já eu agradeço ao professor pela sua disponibilidade aqui nesta live e para a academia, e mais uma vez evidencio a importância sua da difusão jurídica do direito. Suas palavras finais, as considerações, já que vai se ausentar agora da live. Não, eu basicamente agradecer de novo o convite, fiquei bastante honrado, e dizer que realmente eu estou com muitos convites para lives, a gente está procurando atender a todos, e eu tenho mais uma logo mais para ingressar. Tenho ainda, e vou ficar aqui pelo menos mais uns 15, 20 minutos, ouvir as palavras do ministro Humberto Martins, mas já pedindo desculpas aí, porque se eu tiver que me ausentar é por conta desse outro compromisso, mas eu tenho aqui ainda uns 20 minutos e com certeza estarei na companhia aí dos meus confrades. Como já evidenciado pelo professor Fábio Lyoa Coelho, nós ouviremos agora o ministro corregedor-geral do CNJ e agora eleito presidente do STJ. E primeiro gostaríamos de parabenizar o ministro pelo trabalho que vem desempenhando, tá? Por estar sempre atuando na academia também. E o ministro ele vai falar a temática específica das diretrizes da Corregedoria Geral do CNJ em tempos de pandemia. Ministro Humberto Martins, a palavra é do senhor. Boa noite a todas e a todos. E é uma alegria muito grande receber o convite da Academia Brasileira de Direito, ao lado dos professores Roberto Victor, Fábio Capilé e também do professor Fábio Lyoa Coelho. Iremos discutir as diretrizes da Corregedoria do CNJ em tempos de coronavírus. Vivemos um tempo de ansiedade, um tempo de angústia, um tempo de incerteza. E antes de adentrar no tema propriamente dito, eu trago a entendimento e a reflexão de todos o livro da sabedoria, previsto em Eclesiastes. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar, tempo de afastar-se e tempo de amar as pessoas. Então, nós estamos vivendo esse tempo. O tempo do distanciamento, o tempo do isolamento, o tempo que não podemos mais presencialmente abraçar as pessoas, dar a mão às pessoas, beijar as pessoas, ter aquele carinho mais afetuoso bem perto com os nossos familiares e com os nossos amigos. Mas tudo passa, tudo tem o seu tempo. E após a pandemia, com certeza, Deus no comando de todas as coisas, voltaremos à nossa vida normal, à nossa vida presencial, onde podemos abraçar, sentir e amar de perto, não só pelo coração, mas também pelo carinho, pelo calor humano, sentir o amor das pessoas. Com efeito, o nosso e o novo coronavírus pegou o mundo todo de surpresa e mudou drasticamente a nossa rotina. Atividades que anteriormente eram corriqueiras, atividades do dia a dia, como eu destaquei, ir ao trabalho, fazer esportes, e as cerimônias religiosas, as cerimônias culturais, ir aos eventos, participar e confraternizar com amigos e familiares, tiveram de ser repensadas, modificadas e afastadas do contato presencial.
e passamos a agir de formas diferentes na preservação da vida e, sobretudo, na proteção contra o coronavírus. Como mudou as nossas vidas? Como mudou os nossos hábitos? Como será a nossa vida após a pandemia? O que está possibilitando que a nossa vida esteja quase normal é a tecnologia, é a otimização, é as ferramentas eletrônicas através da forma remota, essencialmente no trabalho do judiciário, desenvolver de forma remota várias atividades que antes somente eram realizadas de forma presencial. E hoje estamos realizando essas atividades de forma virtual. A adoção dos recursos tecnológicos é o que nos permite que a prestação jurisdicional continue a ser entregue sem solução de continuidade e que o judiciário continue a atuar, o judiciário continue a prestar a jurisdição, a entregar a prestação jurisdicional de forma essencial e imprescindível, especialmente em um momento de crise como este, em que as pessoas estão inseguras e estão, ao mesmo tempo, que nós chamamos sensíveis e com medo desse inimigo invisível, como disse o Ulloa, chamado Covid-19. Covid-19 que tanto assusta, um vírus que se considera um vírus invisível, mas que mata milhões e milhões de pessoas. O Poder Judiciário, na verdade, não parou. Está atuante, está vigilante, está produtivo. O Poder Judiciário está, sim, trabalhando também por meio de home office. Os servidores e magistrados estão desenvolvendo suas atividades de uma forma quase que normal em suas respectivas casas. Porém, todos conectados pelas ferramentas eletrônicas, pela internet. O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, há muito está atento e vem adotando medidas relativas à realização de trabalho remoto, muito antes de se falar em qualquer crise no sistema de saúde, o que nos permite que hoje possamos atuar de forma, repito, quase normal. Com efeito, a Resolução 227, de 15 de junho de 2016, como é sabido e ressabido, regulamentou a possibilidade de realização de trabalho remoto no âmbito do Poder Judiciário brasileiro, sob a denominação de teletrabalho. Teletrabalho para os servidores. Não existe uma resolução de teletrabalho para os juízes. Nós estamos em caráter excepcional realizando o home office para os juízes, mas não é teletrabalho, é excepcional, porque os juízes também têm que estar no fórum, na comarca, nos tribunais, atendendo os advogados de forma presencial, porque sentença vem de sentir, sentimento vem de alma, e a presença dos juízes, a presença é imprescindível para a pacificação social e para a segurança jurídica, principalmente para a administração da justiça. Também podemos afirmar que, com o início da pandemia, o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal,
e do Conselho Nacional de Justiça, editou inúmeras resoluções, mês a mês, para acompanhar o grau de efetividade do vírus, da coronavírus, com relação à sociedade e, essencialmente, com relação às atividades do Poder Judiciário brasileiro. A edição da Resolução 313, que é de 19 de março de 2020, posteriormente alterada pela Resolução 314, de 20 de abril, e mais recentemente pela Resolução 318, que é de 7 de maio de 2020, essas resoluções dispõem, em linhas gerais, em bases no sentido de que deve traçar linhas sobre o funcionamento dos serviços judiciários com o objetivo de prevenir o contágio pelo novo Covid-19 e garantir, assim, o acesso de todos à justiça nesse período que nós chamamos período emergencial, período de plantão extraordinário. Inclusive, quanto às matérias que devem ser apreciadas a suspensão do atendimento presencial, o estabelecimento de trabalho remoto para magistrados e servidores e a suspensão dos prazos processuais em casos excepcionais através e especificados nas resoluções. No âmbito da Corregedoria Nacional de Justiça, também foi expedida várias orientações e vários provimentos aprovados pelo Conselho Nacional de Justiça através do seu pleno. E expedimos a orientação número 9, de 13 de março de 2020, dispondo sobre a necessidade de que as corregedorias dos tribunais observem medidas de prevenção ao Covid. Também expedi a portaria número 22, aprovada pelo Pleno do CNJ, estabelecendo e dispondo sobre regras para a realização de trabalho remoto no âmbito das corregedorias e no âmbito específico da Corregedoria Nacional de Justiça, recentemente alterada pela portaria número 30, de 4 de maio de 2020, com ênfase para a necessidade de que os juízes auxiliares e os servidores pudessem superar essas dificuldades com o objetivo de manter a mesma produtividade antes da pandemia. E nós temos estatisticamente dados de que muitos tribunais, muitos juízes estão decidindo, nesse tempo de crise, em casa, um número maior de decisões e de sentenças com relação ao período normal com o trabalho no fórum, com o trabalho nos tribunais. Mas isso em razão também da suspensão dos processos, a suspensão dos prazos, o não atendimento dentro da normalidade dos advogados e também com relação, em alguns casos, da redução do número de audiências. Mas, na verdade, essa produtividade tem aumentado dia a dia com o trabalho remoto, com o home office. Também queremos destacar que estabelecemos outras portarias. A portaria de número 30, com ênfase para a necessidade dos juízes estabelecer metas de crescimento de atuação com relação às atividades do judiciário e obter uma produtividade e a presença do judiciário, mesmo atuando nesse período de crise que não só assola o Brasil, mas assola todo o planeta. Por fim, cabendo à Corregedoria Nacional de Justiça fiscalizar o funcionamento dos serviços notariais e dos registros públicos, também foram editados a recomendação número 45,
e os provimentos 91, 93, 94 e 95, todos de 2020, nesse período do coronavírus, estabelecendo, assim, diretrizes para o funcionamento dos cartórios para garantir a saúde, não só dos oficiais de registro, tabeliães e servidores, bem como da população usuária dos serviços cartorários durante a epidemia da Covid-19. Senhoras e senhores ouvintes, destacando e ressaltamos ainda que, além dos aludidos atos normativos, das recomendações, dos provimentos, também alteramos a forma de realização das inspeções de rotina nos tribunais. Inspeções essas que foram devidamente distribuídas e dada conhecimento a todos os tribunais, as inspeções nos tribunais estaduais, federais e trabalhistas. E essas inspeções não foram paralisadas. Essas inspeções foram continuadas de forma das ferramentas eletrônicas. Com efeito, desde o início da crise do coronavírus, realizamos de forma remota inspeções nos tribunais regionais federais da 2ª e da 3ª regiões e nos tribunais de justiça de Rondônia e de Santa Catarina. Ou seja, como corregedor, fiz abertura por videoconferência e tenho acompanhado o trabalho não só dos juízes auxiliares, mas de todos os servidores designados para essas inspeções sem saírem de casa, em trabalho remoto, através de ferramentas eletrônicas, que têm acesso aos dados processuais do tribunal inspecionado, de que necessitam e, quando precisam de mais esclarecimentos, conversa com os servidores e desembargadores também por meio de videoconferência ou através do vídeo celular. Dessa forma, não deixamos, assim, de realizar nenhuma inspeção e nenhuma correção devidamente programada. O judiciário está alerta, atento, vigilante e trabalhando em prol da sociedade, em prol do jurisdicionado e, sobretudo, em razão da boa aplicação da justiça. Realizamos e protegemos, assim, através das ferramentas eletrônicas, a saúde não só dos nossos juízes e servidores, mas também dos magistrados e dos servidores dos tribunais inspecionados e, em especial, na defesa da vida, da saúde e da proteção da sociedade brasileira. Saúde em primeiro lugar. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Encerrando esta minha participação, antes dos agradecimentos finais, afirmo que o Conselho Nacional de Justiça está envidando todos os esforços no sentido de manter o Poder Judiciário em pleno funcionamento, em plena efetividade, dando aos jurisdicionados segurança jurídica e respondendo aos seus questionamentos. Os magistrados e servidores estão recolhidos em suas residências, mas o Conselho Nacional permanece excepcionalmente aberto para atender presencialmente nos casos excepcionalíssimos, inclusive com telefone à disposição através da Corregedoria Nacional, através do atendimento de um servidor que encaminha diretamente para falar com o ministro e, em caráter excepcionalíssimo, iremos atender os questionamentos dos advogados, dos magistrados e, sobretudo, da cidadania brasileira. Somos inquilinos do poder. O proprietário do poder é o cidadão. Por isso que nós destacamos
que a saúde está em primeiro lugar. Estamos trabalhando em home office, mantendo a produtividade de forma inalterada e contribuindo para que o Brasil possa superar essas dificuldades, difícil fase da nossa história. Confio em Deus, confio nas pessoas, confio nas instituições democráticas. Tenho a certeza que, com o Judiciário unido, com a administração da Justiça funcionando, magistratura, Ministério Público, advocacia pública, advocacia privada, todos de mãos dadas, em busca de uma justiça efetiva, dinâmica, produtiva, de qualidade, mas, sobretudo, em defesa das instituições democráticas, na defesa da cidadania brasileira. Juntos somos fortes. Juntos vamos mudar essa fase da história, porque Deus está no comando de todas as coisas. Magistratura forte, cidadania respeitada. De mãos dadas, sempre juntos, vamos combater este vírus e vamos ter fé e esperança no futuro por dias melhores, porque assim Deus quer e possamos tudo naquele que nos fortalece. Agradecemos mais uma vez pelas brilhantes palavras e as reflexões do ministro Humberto Martins. Olha, nós voltaremos daqui a pouco a fazer questionamentos com o ministro acerca dessas diversas diretrizes do CNJ. Então, quem se sentir à vontade, pode fazer aqui no chat, faça as perguntas dirigidas ao ministro, que logo ao final, nas considerações finais, nós vamos dirigir essas perguntas ao ministro. Gostaríamos primeiramente, eu queria agradecer ao presidente Roberto pelo fato de ter me confiado a missão de poder divulgar, difundir através das lives. Ele me deu a incumbência da implementação das lives no âmbito nacional da academia. E essa primeira live é um novo desafio da academia, e a gente sabe que o período que a gente está vivendo, o período de pandemia, Covid-19, acaba impactando a todos nós. Está impactando as pessoas, não só financeiramente, mas também está impactando as pessoas emocionalmente e também fazendo com que as próprias instituições elas apareçam de forma efetiva. Nesse momento, a gente verifica a participação das instituições filantrópicas, muitas vezes, e as que trabalham com assistencialismo, que são as instituições que agora, em decorrência da situação de saúde, elas estão nos hospitais, elas estão no plano assistencial. Mas é importante destacar também que nós temos um aspecto das instituições que ele deve ser ressalvado, principalmente nessa instabilidade jurídica que assola nesse momento, em decorrência de uma série de normativas que estão estabelecidas no âmbito nacional. Então, principalmente quando essas normativas, muitas vezes, elas retiram ou restringem direitos fundamentais ligados à liberdade de locomoção e outras mais. Então, é importante que a comunicação é muito importante. O ser humano não consegue viver sem ter a comunicação com o outro. Senão, ele é passível de mazelas psíquicas e mazelas da sua própria saúde. Então, por isso que é importante, e aí, como a temática de hoje é relações jurídicas de direito privado em tempos de crise, conforme foi abordado pelo Fábio Ulloa há pouco e o ministro Humberto Martins, então eu estou aqui para tratar qual que é o papel institucional na difusão do direito. E aí entra, efetivamente, a Academia de Direito. O papel da academia e também o papel das diversas outras instituições que tratam acerca do direito, que estudam o direito e buscam as soluções jurídicas para a sociedade. É importante dizer que a academia
ela foi formada com figuras expoentes de todos os estados e também foi estabelecida exatamente visando ter essa representatividade, para que a academia ela tenha condição de alcançar todos os rincões do Brasil, para que ela tenha essa projeção e que a gente não fique restrito a um determinado setor ou não fique restrito a uma determinada área do país. Então, a academia ela foi criada exatamente para transpor essas barreiras. E nesse momento de pandemia, a academia ela vem exatamente para quê? Ela vem para suprir e também dar uma estabilidade no segmento jurídico, até porque as informações elas são desencontradas. Então, através de grandes estudiosos, nós vamos estar trazendo para todos os segmentos sociais como um compromisso social de difusão jurídica para a sociedade. Nós vamos estar trazendo ao longo dos meses de maio, junho, julho e agosto, de forma semanal, todas as quintas-feiras, nós vamos estar trazendo a matéria jurídica para não só os jurisdicionados, mas para toda a sociedade que tem curiosidade e que busca o aperfeiçoamento jurídico. Então, a partir desta quinta, que a gente está inovando o sistema de lives da academia, todas as quintas-feiras nós teremos uma programação e um encontro aqui nesse canal, exatamente para tratar de matérias de direito penal, matéria de direito civil, direito constitucional, filosofia do direito, direito de família, direito do consumidor e tantas outras matérias no âmbito do direito. Então, eu convido vocês a estarem conosco. Convide também seus amigos, vocês que gostaram dessa live, da qualidade, para que estejam aqui também, porque nós vamos estar aqui para atender a todos vocês, levando para toda a sociedade o que se tem de melhor na área do direito, os maiores juristas do país. Diante disso, eu já queria agradecer ao presidente, obrigado pela confiança, obrigado, ministro. E aí é o seguinte, eu queria falar, ministro, que nós temos já uma pergunta aqui dirigida ao senhor. Doutor Fábio, Doutor Fábio, eu queria tecer alguns comentários antes da pergunta, só para agradecer ao professor Fábio Ulloa Coelho e ao ministro Humberto Martins, dizer que ambos fizeram a exposição de forma muito percussiente, mostrando que a tônica de ambas as exposições é no sentido de otimismo, de que iremos passar por isso. Fiquei extremamente embevecido com as informações dadas pelo colega, pelo confrade ministro Humberto Martins, e confortável de saber que o CNJ, a Corregedoria do CNJ está atuante, está vigilante, está sentinela nesse período em que nós estamos vivenciando. Quero só ratificar mais uma vez que eu fico pessoalmente muito feliz como professor, como advogado, como autor de obras jurídicas, de saber que o Superior Tribunal de Justiça, conhecido nomeadamente como Tribunal do Povo, estará, a partir do próximo ano, nas mãos de um homem que tem cuidado, que tem zelo com a gestão pública, um homem imbuído dos melhores espíritos republicanos. Não digo isso porque estou na presença dele, mas o ministro Humberto Martins sabe da minha admiração antiga que tenho por ele. Ele é oriundo do 5º Constitucional, então até pouco tempo, até talvez década de 90 e alguma coisa, ele era advogado, militante, ativo lá em Maceió, lá em Alagoas, mas fruto da sua luta, do seu conhecimento, do seu cabedal de sabedoria, chegou a ser desembargador e hoje é nosso ministro eleito presidente do STJ. Então, eu fico muito feliz, fico muito envaidecido de tê-lo como meu confrade, mas principalmente seguro de que o STJ, a partir de 2021, estará sob a regência de um homem comprometido com o erário e comprometido com a sociedade. Só para dizer também, Capilé, que nós temos uma academia, como você disse, que alcança todos os rincões. Não à toa, a nossa diretoria contemplou todas as 5 regiões do nosso país. Eu estou na presidência representando o Nordeste e o meu querido estado do Ceará. Você está na Secretaria-Geral representando o Centro-Oeste no estado do Mato Grosso. Nós temos nosso vice-presidente lá do Pará representando o Norte, que é o André Meira.
Temos um segundo vice-presidente, que é a Carmela Gruni, lá do Rio Grande do Sul, representando a região sul. E temos o nosso secretário-geral adjunto, o doutor Rodrigo, professor Rodrigo, que representa São Paulo e, portanto, o Sudeste. A Academia Brasileira de Direito tenta chegar em todos os estados, é mais um braço a serviço da sociedade. Quero agradecer a você como coordenador, e tem sido um grande coordenador dessa organização dessas lives. Essa sede eletrônica que a Academia está tendo aqui no YouTube, está tendo no Instagram, no Facebook, é graças ao seu empenho e ao seu esforço. Dizer que fico feliz de estar presidindo a Academia no momento em que nós temos confrades brilhando no cenário jurídico nacional. Boa noite, deixo aqui meu boa noite, passo para você novamente a regência aqui da live, para que possa fazer a pergunta aí ao nosso querido e ilustre ministro Humberto Martins. Ministro Humberto Martins, nós temos uma pergunta do Antônio Carlos Tavares Melo. Ele pergunta o seguinte: ministro, é possível determinar a digitalização urgente dos processos físicos? Isso pelo fato de que os mesmos estão completamente paralisados? Olhe, hoje, praticamente, alguns tribunais têm os seus processos todos virtualizados. Aqueles que não estão ainda devidamente virtualizados, estão de forma, os processos físicos, evidentemente, nesse período, em razão do trabalho em casa, vai ter um maior número de dificuldades. Mas já existe uma orientação de que todos esses processos sejam levados no menor tempo possível para a sua digitalização, transformando os processos de papel em processos eletrônicos. E há uma orientação no sentido de que os processos eletrônicos não sofram paralisações, com exceção nos casos em que possa ocorrer, por parte das autoridades estaduais, o isolamento total. Mas, enquanto não existir o isolamento total, os tribunais estão funcionando normalmente, os tribunais estão realizando audiências, estão realizando julgamentos presenciais através de videoconferências e estão realizando o que nós chamamos, através de sessões virtuais, o julgamento, não só nos tribunais superiores, mas julgamento no próprio Supremo Tribunal Federal. Então, estamos trabalhando ativamente para responder os questionamentos da sociedade, mas, sobretudo, também para trabalhar pela boa administração da justiça através do trabalho profícuo que realiza a Ordem dos Advogados do Brasil. Os advogados brasileiros, sempre eu digo que o primeiro questionamento é feito através do peticionamento. Quando se peticiona, se requer, se provoca uma resposta do judiciário. O advogado é o primeiro juiz da causa. Por isso que muitas questões, os advogados nesse período estão pedindo para que os prazos fiquem suspensos. Basta o advogado questionar ao juiz da impossibilidade, seja em razão dos poucos recursos com relação às ferramentas eletrônicas, ou então das dificuldades da coronavírus na sua cidade, ou então no seu município ou no seu estado, evidentemente o juiz tira do sistema de julgamento por videoconferência ou através do processo virtual para o presencial e aguarda, se Deus quiser, com brevidade, o retorno da normalidade. Mas também a Corregedoria, através da resolução 318, ela diz claramente, dispõe que se o advogado questionar pela não realização daquela audiência ou daquele julgamento, em razão da impossibilidade que ele tem de comparecer, aquele processo é retirado de pauta e aguarda o julgamento presencial. Por isso que nós estamos atentos, vigilantes, no sentido de que a boa administração da justiça se faz também preservando a saúde das pessoas. Mas como praticamente a grande maioria dos nossos processos são virtualizados,
não temos sentido de que tudo fique paralisado. Por isso que as pessoas necessitam de que muitos julgamentos sejam realizados em caso da previdência social, em caso de liberdade, em casos de família, em causas trabalhistas, em levantamento de precatórios, e a justiça está respondendo, atuando e, ao mesmo tempo, trabalhando, mesmo nesse período de crise. Gostaria de agradecer, ministro. Eu quero evidenciar aqui a minha admiração que eu tenho pelo senhor, pelo trabalho que tem desenvolvido. E só quem conhece o senhor sabe a humildade e sempre a presteza por estar atendendo advogados, primeiramente, porque sempre está à disposição de todos os jurisdicionados e também os operadores do direito. E agora, para concluirmos, né, essa live, eu gostaria que o senhor fizesse as suas últimas considerações para que a gente aí pudesse encerrar com chave de ouro essa brilhante exposição na data de hoje. Parabéns, ministro. Eu desejo muito êxito e brilhantismo, assim como o senhor à frente do STJ. Eu creio que o senhor vai fazer um trabalho formidável, vai fazer a diferença naquele órgão. Eu fico muito feliz pelo senhor ter sido eleito de forma unânime, foi aclamado, na verdade. O senhor foi aclamado no STJ exatamente pelo brilhantismo e o dinamismo do senhor à frente do CNJ. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, porque a razão de todo o meu trabalho vem fruto da vontade divina, que nos concede a vida, não é? Então, quem nos concede a vida, nós somos gratos pelas oportunidades. E sempre eu digo que nós somos inquilinos do tempo. Proprietário do tempo é Deus. Deus é o Senhor do tempo. Quero agradecer também as palavras de apoio, as palavras de confiança e as palavras de amizade, tanto do Roberto, do Victor, como o seu, do Fábio Capilé, e também do Ulloa. Essa confiança que tem no trabalho que iremos realizar no Tribunal da Cidadania, de mãos dadas, magistratura e cidadania, em prol do crescimento, em prol do desenvolvimento, mas, sobretudo, dar o direito a quem lhe é devido. Esse é o papel da distribuição da justiça, dar a cada um o que é seu. Uma justiça efetiva, rápida, produtiva e de qualidade. Também quero dizer que as 3 virtudes do juiz devem ser as virtudes também do verdadeiro cristão. A primeira virtude é a humildade. A segunda virtude é a prudência. A terceira virtude é a sensibilidade. E a última das virtudes, a sabedoria. Aquela sabedoria de Salomão, quando o Senhor perguntou, o que você pretende? Ele me disse, me dê sabedoria. Ele se tornou o homem mais importante do mundo. Porque a sabedoria também não é só a sabedoria dos livros, é a sabedoria da vida. E se aprende aprendendo com as pessoas, se aprende amando as pessoas, se aprende com muita humildade, mas, sobretudo, no respeito a cada cidadão. Todos nós somos iguais. Por isso, também que eu quero afirmar que deixamos agora a nossa homenagem, a nossa mensagem de otimismo, mensagem de fé, mensagem de esperança, mensagem de confiança em Deus e na confiança de que cada um de si, cada pessoa também tem que fazer a sua parte. Permanecer em casa nos casos que devem permanecer, porque vivemos uma fase de isolamento. As pessoas têm que ter a consciência que, em primeiro lugar, está a sua vida, mas também está, em primeiro lugar, a vida dos outros. Então, também, não é só a nossa segurança, mas a segurança do nosso irmão, do nosso companheiro, do nosso amigo, da nossa família. E deixamos essa mensagem de otimismo, não só para a comunidade jurídica, mas para toda a sociedade brasileira, confiante de que sairemos dessa situação com mais humanidade, com mais sentimento de amor ao próximo, com muito mais aprendizado, certo de que os efeitos desse período poderão ser minimizados
com solidariedade, com trabalho conjunto, com muito amor. Vamos vencer essa pandemia, porque Deus está no controle de todas as coisas. E a magistratura tem que ser forte para a cidadania ser respeitada, de mãos dadas com a sociedade em prol da dignidade da pessoa humana, com muita saúde, com muita vida, mas, sobretudo, com muito amor. Muito obrigado. Boa noite. Encerramos, então, essa live. Chamando todos os espectadores, primeiro agradecendo aos espectadores que estiveram presentes hoje aqui, mas, acima de tudo, divulgando para todos o trabalho desenvolvido pela Academia Brasileira de Direito. Chame as pessoas, curta aqui o nosso espaço no YouTube e venha para as próximas semanas. Nas próximas semanas estaremos aqui. Quinta-feira que vem estaremos aqui e nas quintas subsequentes estaremos aqui de forma constante até o mês de agosto. Agradeço agora a todos os expositores, na pessoa do ministro Humberto Martins, e também agradecemos, desejamos um ótimo trabalho e estaremos aqui semana que vem para recepcioná-los com mais uma temática interessante e com novos expositores e figuras expoentes do nosso direito. Uma boa noite a todos.